Você sabe quais são as causas da indisciplina na sala de aula? Não? Então fica comigo, porque neste vídeo eu falarei das causas da indisciplina na sala de aula e como lidar com indisciplina na sala de aula. Meu nome é Pedro Bartolomeu e este é o canal Kulonga Kiamboto. Antes de começar, eu gostaria de fazer dois pedidos. Inscreva-se no canal e ajude o canal a crescer. E se já é inscrito, deixa a tua mensagem, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Para lidarmos com a indisciplina na sala de aula, é fundamental primeiro compreendermos a raiz das indisciplinas na sala de aula. Vez em que os professores lutam, gritam, esperneam-se para combater a indisciplina na sala de aula. Infelizmente, aquilo que se faz é combater simplesmente as consequências. Mais do que combater as consequências, é fundamental encontrarmos ou descobrirmos quais são as causas da indisciplina na sala de aula. As causas mais comuns da indisciplina na sala de aula são, primeiro, a falta de interesse no conteúdo. Se um aluno não vê relevância ou aplicabilidade naquilo que lhe está a ser transmitido, é natural que ele não mostre interesse e, consequentemente, ter comportamentos de indisciplina. Tudo porque aquilo que o professor lhe está a ensinar nada diz com a sua realidade. É fundamental, professores, ao passarmos os nossos conteúdos, ao passarmos os nossos ensinamentos, levarmos em conta as relevâncias do conteúdo. É fundamental o professor levar em consideração os pré-requisitos que a criança já tem. Se tivermos a ensinar um conteúdo novo, devemos levar em conta aquilo que a criança já sabe para fazermos uma ligação com os novos conteúdos e sabermos contextualizar aquilo que estamos a ensinar com a realidade do aluno. Se os nossos conteúdos não têm nada a ver com a realidade do aluno, isso leva a um desinteresse, a uma falta de motivação na sala de aula. E quando os alunos não mostram interesse em sala de aula, quando os alunos não têm motivação em sala de aula, naturalmente vão surgir comportamentos de indisciplina. Um outro problema, ainda dentro da falta de interesse do conteúdo, deve-se à metodologia do professor. Quando o professor usa metodologias tradicionais, metodologias que levam o aluno a estar numa condição passiva, estas metodologias levam a comportamentos de indisciplina na sala de aula. Portanto, é fundamental o professor ter em atenção a forma de organização e seleção dos conteúdos. Ter sempre conteúdos relevantes, conteúdos que têm a ver com a realidade. E no ato de transmitir, buscar exemplos do dia a dia do aluno. Buscando exemplos do dia a dia do aluno, vai fazer com que o aluno ganhe interesse e consiga se conectar com aquilo que o professor tiver a ensinar. A outra causa da indisciplina em sala de aula: falta de regras e limites. É fundamental, professor, no primeiro contato que tivermos com os alunos, no primeiro dia, estabelecermos regras. Regras que eu vou chamar aqui de contrato didático. É fundamental o professor estabelecer um contrato didático. O que é um contrato didático? O contrato didático é um conjunto de regras que os alunos esperam do professor e o conjunto de regras que o professor espera dos alunos. São estas regras que vão ajudar os alunos a compreender que o direito de falar pressupõe o dever de ouvir. É fundamental o professor estabelecer limites. E é fundamental mantermos a consistência e a justiça nas regras que nós estabelecemos. As regras devem ser discutidas e analisadas pela turma. O professor não vai impor justiça. É preciso que aquilo que nós tomarmos como posição manter para todos os alunos e não para uns alunos sim e para outros alunos não. Quando não há justiça nas regras, quando não há justiça na tomada de decisão, leva a desordens, desobediências na sala de aula. A outra causa da indisciplina na sala de aula: problemas pessoais e emocionais. Muitos nossos alunos vivem em ambientes de muitos conflitos. Temos alunos que são órfãos de pais vivos, crianças carentes de atenção, de afeto.
muitos comportamentos inadequados que as crianças vão apresentar em sala de aulas é a forma que elas encontram de chamar a atenção. Como não recebem a devida atenção em casa, não recebem o acompanhamento dos pais e os seus responsáveis, então venham para a sala de aula darem este grito. É fundamental o professor estar atento a esses comportamentos desviantes, estar atento a essas chamadas de atenção e procurar manter o diálogo, um diálogo aberto e permanente, e não taxar o aluno de indisciplinado. Vês aqui um aluno que precisa de ajuda. Daí a necessidade do professor ter tempo de ouvir os alunos, ter tempo de conversar com o aluno. Há um aluno que tem tido comportamentos desviantes, o professor deve criar espaço. Por que não aproveitar no momento do intervalo e ter uma conversa com o aluno? Procurar saber do seu dia a dia, procurar saber com quem ele vive, o que é que ele faz. Depois de identificarmos a raiz dos problemas, depois de identificarmos as causas da indisciplina, só assim é que estaremos em condições de encontrar estratégias, métodos e, em alguns casos, buscar apoio para lidarmos com a indisciplina na sala de aula. E neste vídeo eu vou passar 4 dicas fundamentais para lidar com a indisciplina na sala de aula. Digo, a última dica é a mais importante. Por isso, mantém-se aqui, continue a acompanhar, porque a última dica vai ajudar a lidar com os problemas na sala de aula. Então, como lidar com a indisciplina em sala de aula? Primeiro, estabeleça regras desde o primeiro dia de aula. Já falamos isso, que há necessidade de termos regras. Eu tenho dito que nós, os seres humanos, o que nos torna diferente dos outros animais é a educação. A educação, as regras, limites, é que nos tornam diferente dos outros animais. Um ser humano sem a educação é pior do que um animal selvagem. E nós temos crianças que crescem em ambientes onde não há regras. Temos crianças que sofrem de síndrome de mimo e superproteção. Então, é fundamental o professor estabelecer regras. E, atenção, não estabelecer regras que o próprio professor não está disposto em cumprir. As regras que nós estabelecermos, nós devemos ser os primeiros a cumprir. Se nós estabelecermos a regra da pontualidade e assiduidade, então o professor deve ser o primeiro a ser assíduo e pontual. E tenho dito, não basta ter carisma, é preciso ter caráter. E ter caráter é vivermos aquilo que nós ensinamos. Se estamos a ensinar o cumprimento de regra, então devemos ser os primeiros a cumprirmos as regras. Outra dica: demonstre autoridade de forma natural. É fundamental o professor demonstrar autoridade. Atenção, demonstrar autoridade não significa ser autoritário. Uma das formas de demonstrar autoridade é ter o domínio da disciplina que lecionamos, é ter domínio da classe que lecionamos, é ter competência naquilo que nós ensinamos. Quando o professor tem autoridade naquilo que ensina, quando o professor tem domínio naquilo que ensina, ele demonstra autoridade, demonstra segurança. Muitos dos comportamentos, muitas das desordens, muitos comportamentos inadequados, indisciplina em sala de aula, deve-se ao fato do professor não ter domínio da disciplina. Os alunos verem que o professor não domina o que ensina, o professor demonstrar insegurança naquilo que ensina. Ser uma autoridade significa manter o controle, não gritar em sala de aula. Em momento algum, o professor demonstra falta de controle. Quando o professor grita, demonstra que perdeu o controle da sala de aula. A outra dica: não é aconselhável o professor constantemente levar o aluno para o gabinete do diretor, para o gabinete do subdiretor pedagógico. Constantemente demonstra falta de autoridade, demonstra falta de competência por parte do professor. Levar o aluno para a sala do diretor deve ser o último recurso. Quando o professor já esgotou todas as ferramentas, já chamou a atenção, já sentou com o aluno, já conversou com o aluno, a última alternativa então é levar para o gabinete do diretor, de forma a encontrar outros meios de resolução. A outra dica: reforce os bons comportamentos. É fundamental nós reforçarmos os bons comportamentos. Nós, professores,
somos especialistas em nos focalizarmos mais nos maus comportamentos. É o aluno indisciplinado, é o aluno que não fez tarefa, é o aluno faltoso, é o aluno que atrasa. Infelizmente, andamos a promover mais os maus comportamentos e esquecemos de promover os comportamentos positivos. Então, é fundamental reforçarmos os comportamentos positivos. Por exemplo, se na sala de aula tem um aluno que não está atento, em vez de eu promover este aluno que não está atento, eu vou olhar para aquele aluno que está atento e vou dizer: o menino tal tem que estar sempre atento. É um comportamento a seguir, continue assim. O referenciar deste comportamento positivo vai chamar a atenção àqueles que não têm esse comportamento. Em vez de eu focalizar no comportamento negativo, vou me focalizar no comportamento positivo. Estarei a fazer menção do comportamento positivo, daqueles alunos que fazem as tarefas, estão sempre aí atentos, participam das aulas, então vou indo fazer reforço a esses comportamentos. A quarta dica: tenha empatia e compreensão. É fundamental o professor ter a empatia, compreender o aluno. Nós sabemos que nossos alunos vivem realidades completamente diferentes, passam situações diferentes. Então é fundamental o professor ter a empatia, compreender, buscar entender as dificuldades que os alunos passam e juntos encontrarem soluções. Então é fundamental encontrarem soluções juntos, é fundamental encontrar passo para diálogo, para compreender. E aqui no canal temos vídeo que fala sobre modelos de liderança em sala de aula. Vou deixar aqui na descrição para no final desse vídeo poderem também acompanhar os modelos de liderança, quer na gestão da escola, assim como na gestão também da sala de aula. E se tiver dificuldade, nós prestamos assessorias, seminários, palestras, refrescamentos de como lidar com os alunos, como organizar e selecionar os conteúdos, como formular os objetivos, como avaliar os alunos, todos os temas relacionados à educação, relacionados ao ensino, nós estamos aqui para poder partilhar. Portanto, entre em contato conosco a partir da nossa página de Facebook, aqui do canal, e estaremos aí na tua escola para juntos encontrarmos soluções dos problemas que vocês enfrentam. Até a próxima.